vamos dar início à palestra Chico Xavier, uma vida de amor e paz. Nazareno Feitosa, Movimento Espírita de Brasília. Meus amigos, bom dia. O bom dia foi tão fraco que eu acho que só responderam os desencarnados. Eu queria escutar os encarnados agora. Bom dia. Muito bom dia a todos. Queremos agradecer ao convite da Nova Consciência, a oportunidade de estar aqui. Pedimos desculpas aos senhores pelo horário apertado. Foi um encaixe que nós conseguimos de última hora. Queremos agradecer, mesmo que seja pouco tempo, que possamos falar sobre Chico Xavier. Já é uma grande honra, uma grande alegria. Queremos dizer aos senhores que nós temos ali fora um CD e um DVD com a bibliografia, com a biografia e também com lindos casos emocionantes, casos alegres de Chico Xavier, palestras sobre depressão, reencarnação, casamento, toda a renda revertida para a Associação Estação da Luz, que está promovendo a Semana Chico Xavier, exposição no Shopping Guatemi até o dia 27. No dia 25, uma peça de teatro e a vida continua. Toda a renda revertida e os alimentos arrecadados para a creche Padre Biapina e para a Associação Municipal Espírita da Paraíba. Está acontecendo também. Nós temos uma livraria itinerante, Chico Xavier, um ônibus tematizado com mais de 6.000 títulos de livros espíritas, CDs e DVDs, inclusive os citados, que vocês podem procurar na Praça da Bandeira, onde estará. Como o nosso tempo é muito curto, nós vamos fazer o seguinte, em respeito ao horário de almoço de vocês, nós vamos dividir a nossa palestra em duas. Vamos fazer a primeira parte falando sobre a contribuição de Chico Xavier para a paz, os principais aspectos, falaremos por 40 minutos. Vamos fazer um pequeno intervalozinho para quem quiser tomar uma água, tomar um refrigerante, e em seguida prosseguiremos falando mais 30 minutos sobre uma rápida biografia de Chico Xavier e os casos emocionantes, os lindos casos de Chico Xavier. Então a gente convida quem puder ficar até o final, não é? Lembrando as palavras de Jesus: aquele que ficar até o final, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, queremos iniciar falando que o problema da paz, ele vai poder ser solucionado quando a humanidade evoluir um pouco mais. Na questão 742 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga o porquê da guerra, e as entidades venerandas da codificação explicam que ainda é uma consequência da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual no estágio evolutivo em que nos encontramos. Então, o maior inimigo da paz vai ser o nosso orgulho, que segundo o capítulo 10, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, que nós vamos encontrar o orgulho como sendo o motivo, o móvel de quase todas as nossas ações. E que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então Chico Xavier vem à Terra para nos falar da humildade. Vem nos convidar para sermos humildes, para não sermos donos da verdade, porque ser humilde não é se vestir de maneira simplória, desgrenhada, amarrotado. Ser humilde é não ser dono exclusivo da verdade. Então Chico, através da humildade, vem para nos salvar de nós mesmos, para que não nos tornemos os doutores da lei de antigamente, os grandes radicais, os grandes fanáticos, que condenam a religião alheia. Quando interrogado sobre em que aspecto o Espírito Emmanuel era mais rigoroso, Chico Xavier dizia: Emmanuel é extremamente rigoroso no trato com o semelhante. É a disciplina mais importante que ele nos convida. Então Chico vem nos falar, através da inspiração de Emmanuel,
que a verdade é como se fosse um diamante. É uma joia de extrema beleza que todos nós admiramos, mas que a verdade, o diamante, sendo uma rocha, se nós atirarmos aquela pedra no rosto do nosso semelhante, nós vamos machucá-lo. Então nós temos que envolver o diamante da verdade no veludo do amor e entregar suavemente para a pessoa. Outra vez em Uberaba, um determinado palestrante espírita foi visitar Chico Xavier e ele disse: Chico, você tem que se defender. As pessoas estão lhe caluniando, falando mentiras a seu respeito, inverdades a respeito da doutrina espírita. A verdade deve ser dita, doa a quem doer. E Chico, todo encolhidinho, não respondeu. Psicografou um soneto pequenino, mas muito bonito, dizendo-nos: a fórmula da felicidade, para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. E nós pegamos um barril da nossa verdade e arremessamos sem nenhum carinho, com toda impiedade, nos nossos semelhantes. Então Chico veio trazer essa mensagem de trabalho, solidariedade e tolerância, a tríade de Allan Kardec, que foi um ser extremamente ecumênico. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz que o Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las, comprovando através da experimentação, do laboratório do mundo invisível, das experiências mediúnicas, do controle da universalidade dos espíritos, que o que as religiões falam tem um fundo de verdade, que as lendas bíblicas têm o seu motivo, a sua explicação, e que os fenômenos espirituais existem, os milagres, entre aspas, do Cristo, são leis naturais e que foram verdadeiros. Então, o maior inimigo da doutrina espírita, em verdade, é o materialismo. Porque é o materialismo que conduz a essa vida desregrada, à guerra, à destruição. É o materialismo que leva ao suicídio. E nós vemos tantas crianças, jovens, tirando suas vidas nos dias de hoje. Então a solução não é tão somente a educação, não é tão somente o emprego, não é tão somente as condições sociais para se promover a paz, porque mesmo os povos mais ricos são beligerantes. Mesmo as pessoas abastadas sofrem de suicídio, agridem seus semelhantes. A solução, nos diz Allan Kardec, está na educação. Mas não na educação tradicional das academias, das escolas, mas na educação moral, na educação do espírito imortal, que nos conduz à transformação, ao trabalho de autoconhecimento, à mudança de atitudes, à mudança de pensamentos e emoções. Leon Denis dizia que no futuro não haverá uma única religião. Não é o Espiritismo a religião do futuro, mas ele poderá ser o futuro das religiões, porque comprovando através da ciência os seus postulados, os seus princípios básicos, ele promoverá uma grande transformação, uma grande união entre as religiões. Então Chico notabilizou-se pela extrema tolerância. Determinado dia, um repórter de uma grande cadeia de televisão chegou para ele e disse: Chico Xavier, vocês espíritas devem estar muito felizes porque nesta cidade, recentemente, fecharam uma igreja católica e um templo evangélico. E Chico olhou para ele, muito triste, e disse: meu amigo, pelo contrário, estamos muito infelizes, porque toda vez que nós fechamos uma igreja, um templo, nós temos que abrir uma prisão ou um sanatório. Então todas as religiões são úteis, são necessárias, porque nós somos todos diferentes. Djalma Argolo, palestrante do estado da Bahia, costuma dizer que Deus é um péssimo matemático. Todo mundo fica surpreso, mas ele explica. Ele diz: é porque Deus só sabe contar até 1. Ele cria 1, e em vez de fazer 2, 3, 4 iguais àquele, ele cria mais 1, e mais 1, e mais 1. Cada um diferente do outro, Deus só sabe contar até 1. Então nos explica Divaldo Pereira Franco, um dos maiores oradores
espíritas da atualidade, que Deus inspirou as diversas religiões do mundo, de acordo com as diversas necessidades e diferenças dos povos que habitam as regiões do planeta. Lá no Oriente, certamente precisávamos da mensagem do budismo, do confucionismo, do taoísmo, do brahmanismo, do hinduísmo e de tantas doutrinas extraordinárias. No Oriente Médio, a mensagem do profeta Maomé, que é de extrema beleza. Quem conhece o Corão sabe do que eu estou falando. E no grande Ocidente, a mensagem trazida por Jesus, que para nós espíritas é o ser mais perfeito que Deus oferece ao mundo para servir-lhe de modelo e de guia. Mas não defende a doutrina espírita, que fora da doutrina espírita não há salvação, mas sim fora do amor, fora da caridade, é que não encontraremos a perfeição dos espíritos puros. Joana de Ângeles narra um conto muito peculiar, muito característico para o momento que estamos vivendo. Ela narra, hipoteticamente, que Deus estava olhando-se diante de um gigantesco espelho, onde estava refletida a sua face. Ele pegou esse espelho e arremessou na direção do nosso planeta. Na viagem, o espelho partiu-se em milhares de pequeninos pedaços, onde cada um tem uma parte da face de Deus refletida. Cada religião, cada pessoa pegou um pedacinho diferente. E só quando unirmos os pedacinhos com amor, com a tolerância, com o respeito, é que nós poderemos verdadeiramente enxergar a face de Deus. Então Chico jamais se defendeu, jamais condenou qualquer religião, qualquer seita. Ao contrário, sempre elogiava as pessoas, mesmo as mais equivocadas que o procuravam. Elogiava sempre, fazendo-nos lembrar a mensagem do Cristo, que afirmava: se teus olhos têm luz, são bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo terá trevas, e quão grandes são essas trevas. Então quem tem os olhos do amor, que enxerga um Deus interior, como a saudação namastê, que a gente cumprimenta o Deus interior do outro, nós, reconhecendo isso verdadeiramente, seremos mais tolerantes. Poderemos também falar da disciplina. E mesmo entre os espíritas isso foi mal compreendido. Talvez alguns companheiros tenham ficado um pouco exaltados por conta da disciplina do horário, que não foi possível os nossos colegas obedecerem rigorosamente o horário. Mas a disciplina do horário não é a mais importante. As 3 disciplinas mais importantes nos diz o nosso orientador espiritual através da inspiração. São 3. A disciplina do pensar. Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cairdes em tentação, dizia-nos o Cristo, porque somos sempre submetidos a muitas influências negativas aqui na Terra. A segunda disciplina mais importante é a disciplina do falar, que da vossa boca não saia nada torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação, nos ensinava o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. E a terceira disciplina é a disciplina do agir. Fazei aos outros, ao teu semelhante, o que gostaria que vos fizessem. Então essas 3 disciplinas devem basear nossa vida. E aquele companheiro que chega atrasado no estudo, que chega atrasado no grupo mediúnico, não deve ser visto com maus olhos, porque naquele momento a vibração cai, porque nós queremos condená-lo e julgá-lo. Quando deveríamos, ao contrário, olhar com os olhos do amor e dizer-lhe: meu amigo, que bom que você conseguiu chegar. E ao final da reunião, conversar com ele e lhe perguntar: nós temos percebido que você tem costumado se atrasar? Você está com algum problema, alguma dificuldade? Essa é a proposta cristã. Porque no item 333 do Livro dos Médiuns, as entidades dizem que os espíritos superiores permanecem conosco nas reuniões mediúnicas o tempo que for necessário.
porque eles estão ali para socorrer. Aquela é a prioridade, o socorro ao próximo. Deveremos sim ter disciplina do horário, das nossas obrigações. Nos diz o Espírito André Luiz, porque se você não acredita no poder da disciplina, observe um carro sem freios. Certamente irá chocar-se no primeiro cruzamento. Então é muito importante a disciplina, mas antes dela deve vir o amor. E Emmanuel, quando convidou Chico Xavier às margens do açude, naquele momento que Chico percebe uma cruz gigantesca iluminar-se e um espírito vestido de sacerdote com um semblante simpático lhe aparecer, pela primeira vez aos 21 anos, o Espírito Emmanuel lhe pergunta: Chico, você deseja trabalhar na mediunidade com Jesus? E Chico responde: sim, se os espíritos amigos não me abandonarem. Eles não lhe abandonarão. Mas você deve observar 3 regras: a primeira disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina. Mas Emmanuel não estava falando para nós, estava falando para Chico. Porque Chico já era todo amor, todo renúncia. E se não tivesse disciplina, disciplina e disciplina, não teria dado conta de nos entregar 428 livros exatamente. E ainda estão se descobrindo mais. Não daria conta de ajudar 30 instituições beneficentes pessoalmente e servir de modelo, de exemplo, para que milhares de instituições beneficentes fossem criadas graças ao seu exemplo. Porque ele fazia como Francisco, o pobrezinho de Assis, que afirmava: as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então, se queremos ser verdadeiramente mensageiros da paz, precisamos da paz íntima, da paz de consciência. Precisamos, através dos nossos atos, transformar o mundo, deixando a omissão, que muitas vezes é conivência com o mal, uma falsa humildade, que em verdade é covardia, que é medo, falta de fé. Tememos as críticas e as represálias, quando todos os mensageiros de Jesus, desde Buda, Gandhi, Madre Teresa, Krishna, Maomé, Moisés, Francisco de Assis, João Batista, todos se notabilizaram por serem diferentes, por testemunharem Jesus. Porque aquele que me confessar e testemunhar de mim diante dos homens, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai. Então nós temos que fazer como Bezerra de Menezes, que com a sua coragem, com a sua determinação, o homem público notório, conhecido como médico dos pobres, pela sua caridade, renúncia e amor, diante de mais de 2.000 pessoas, no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, diante de intelectuais, médicos e políticos, declarou-se espírita de público há quase 150 anos atrás, ofrendando o opróbrio, pessoas lhe cuspindo o rosto, mudando de calçada quando ele se aproximava. Naquele tempo, as casas espíritas eram apedrejadas por pessoas que vinham da igreja antiga em procissões. Então, hoje, precisamos testemunhar Jesus. Um amigo meu nos diz: Nazareno, é muito fácil colocar Jesus no peito, na camisa, mas precisa ter muito peito para andar com Jesus. Então, esse é o convite. Da omissão, não, mas sim do trabalho no bem. Porque se Chico foi extremamente tolerante, amoroso, foi para nos ensinar a humildade, e por isso ele veio depois de Allan Kardec. A pergunta verdadeira não é se Chico foi ou não foi a reencarnação de Allan Kardec. Nem em Brasília a gente sabe. Palestrantes notáveis dizem que sim, outros estudiosos extraordinários dizem que não, e o nosso orientador nos disse: Nazareno, isso não é importante. Porque não são as teses que dividem as pessoas, não. O que nos divide é o nosso orgulho. Não é ser rustenguista ou seguir Kardec no capítulo 15 de A Gênese, que ele provoca a cisão. Não são as religiões que nos dividem, mas o nosso orgulho que quer fazer prevalecer a nossa verdade em detrimento do semelhante, esquecendo que somos todos diferentes e que Deus jamais deixaria um de seus filhos
sem o remédio, sem o tratamento, sem a orientação, que mais toca o seu coração. Então a melhor religião, nos diz Divaldo, não é essa ou aquela, mas a que nos transforma em pessoas melhores a cada dia. Então Chico veio trazer a humildade depois de Kardec, porque, eu confesso a vocês, me reconheci mais orgulhoso depois que eu me converti em espiritista do que antes, quando for ateu, por 12 anos. Porque eu fiquei tão fascinado com a obra de Allan Kardec, que é verdadeiramente monumental, que eu tentei acreditar que aquela era a única verdade, que estava acessível a todas as pessoas, naquele momento, em todo o planeta, e ela não é a única verdade. E fui tentar logo convencer minha irmã, que é protestante, imaginem. Claro que não fui bem sucedido, porque cada mensagem toca o nosso coração de maneira diferente. Então Chico nos convidava e ensinava-nos a água da paz, para termos a paz em nosso lar, a tranquilidade do casamento difícil, porque conviver é muito difícil. Amamos nossos pais, mães, irmãos, esposas e filhos. E mesmo assim, temos dificuldade na convivência, porque dividir o mesmo espaço é extremamente difícil. Então, devemos usar a água da paz. E quando me interrogam na casa espírita, eu falo, a água mais importante da casa espírita é a água da paz. E as pessoas querem me colocar para fora. Eu digo, não é água fluidificada, é a água da paz. Porque Jesus nos ensinava, não resistais ao mal. Mas se alguém te bater uma face, oferece também a outra. Eu não compreendia. A pessoa me agride, eu não vou me defender. Mas Jesus não combateu a defesa e sim a vingança, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Quando vamos nos defender, normalmente contra-atacamos, destruindo a paz que Ele veio deixar na terra através do Evangelho. Então, na hora que o palestrante, o trabalhador se melindra, esquecemos que fizeram Chico Xavier, aos 5 anos de idade, lamber feridas. Ele, que era todo amor, todo renúncia. E nós, por qualquer motivo, por qualquer coisa, nos melindramos. Temos muito que aprender ainda com Chico. Então, na verdade, ele veio nos falar da água da paz. Porque se começarmos a divulgar o mal, na hora que nos ofendem, nós contamos para o outro, e aquele conta para mais um. E se cair então nos ouvidos de uma mulher, vocês já imaginam o que acontece. Eu falei isso em uma casa espírita, e uma senhora levantou o braço e disse, Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? E eu disse, a doutrina espírita pode explicar. Deve ter sido mulher na reencarnação passada. É só uma brincadeira para descontrair vocês, espantar um pouquinho a fome. Então, meus amigos, dizer que a água da paz é a mais importante. Há várias narrativas sobre essa história, e eu vou contar a história na versão cearense, a versão mais moderna, porque quem conta um conto sempre aumenta um ponto, é a nossa mensagem de hoje também. Chico Xavier estava em Uberaba, e uma senhora o procurou. Disse, Chico, meu casamento está um inferno, eu não sei mais o que fazer. Meu marido discute comigo, me agride. Eu também me defendo, é claro. E o nosso casamento está por um fio, pergunte aos espíritos o que devo fazer. Dizem que naquela hora, Maria João de Deus, mãe de Chico, biológica, que desencarnou aos 4 anos de idade de Chico, ela lhe aparece sorrindo e diz, Chico, diga para a nossa irmã que ela use a água da paz e tudo estará resolvido. Chico transmite o recado e a senhora sai saltitante, procura na primeira farmácia, o senhor tem a água da paz? O farmacêutico não sabia do que se tratava. Foi ao supermercado, conversou com o gerente, ninguém sabia o que era água da paz. Ligou para São Paulo, olhou na internet, a versão moderna da história, e não descobriu o que era água da paz. Volta até Chico e diz, Chico, que espírito é esse que me manda comprar algo, utilizar a água da paz, e eu não a encontro em lugar nenhum? Maria João de Deus retorna sorrindo e lhe diz, Chico, diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum, água do pote,
que ela tem em sua casa. No momento da discussão, diga-lhe que coloque uma colher de água na boca, não engula e permaneça com ela até o final da discussão. Como ela não vai conseguir falar, vai calar. Então vamos pagar o mal que nos fazem com a outra face do mal, que é o bem. E não vamos dar força ao mal, porque na hora que nós criticamos aquele trabalhador que nos ofende, nós estamos propagando o mal, dando força para ele. E o padrão vibratório da casa espírita diminui. Os espíritos não podem fazer o trabalho com tanta facilidade. O passe não funciona direito. A desobsessão não dá tanto resultado, porque estamos todos magoados, melindrados, revoltados com a atitude de um colega em detrimento de outro que por orgulho se ofendeu. Porque nós só nos ofendemos por causa do orgulho ainda tão presente em nós. Chico não se ofendia. Vocês conseguem imaginar Jesus de Nazaré ofendido com alguém? Francisco de Assis? Madre Teresa? Porque eles tinham tanto amor incondicional, tanta fé, tanta humildade, que não se abalavam diante das críticas. Então Chico veio trazer a humildade para nós, os espíritas, para que não nos tornássemos novos doutores da lei, por causa do conhecimento que obtivemos de Allan Kardec. Então a pergunta importante é por que Chico veio depois e não durante ou antes de Kardec. Foi para nos salvar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa intolerância religiosa. Então, Chico Xavier vem com essa mensagem belíssima, mas o nosso modelo, em verdade, é Jesus de Nazaré, que foi assertivo, que nunca foi omisso, que jamais calou diante da injustiça, do erro. Teria repreendido os apóstolos a respeito da reencarnação, quando eles perguntam se ele é Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas que ressurgiram, demonstrando que eles acreditavam na reencarnação. Mas ele não os repreende quanto à reencarnação. Em 5 passagens ele é extremamente claro. E quando um amigo lhe interroga, bom mestre, ele interrompe. Por que me chamas de bom? Bom só Deus, mas mestre, dizei o bem, porque eu sou. Ele se declarava o Messias, como fez diante da mulher samaritana no poço de Jacó. Enfrentava os fariseus e doutores da lei, à época intransigentes, chamando-os de túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Raça de víboras, até quando vos suportareis? Jesus era verdadeiramente enérgico e firme com os orgulhosos. São 2 discursos completamente distintos de Jesus. Quando falava aos vaidosos da intelectualidade, que conheciam as Escrituras e que apontava o dedo, dizendo quem era impuro, quem não era, ogerizando aos samaritanos, aos romanos e tantos outros, ele fazia diferente. Quando falava aos pecadores, às pessoas equivocadas, jamais chamou a atenção de nenhum pecador. Diante da mulher adúltera, ele interroga: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá e de futuro não tornes a pecar. Então Jesus veio nos trazer a lição também da assertividade, porque segundo a questão 932 do Livro dos Espíritos, nós somos responsáveis pelo mal que praticamos, mas também pelo bem que deixamos de fazer, e por causa da nossa omissão, nasce o mal. Não basta não fazer o mal, temos que fazer o bem. A questão 642 também nos fala sobre isso. Então nós temos que ter uma atitude positiva de paz. A paz é uma atitude, uma mudança de comportamento, é uma luta santa, sem agressões, como nos ensinou Mahatma, a grande alma, Gandhi. Então Chico foi esse exemplo do cordeiro, como Jesus se apresentou no momento do holocausto. O cordeiro, diferentemente de todos os outros animais, é submetido à tosa e não reclama, não esperneia, não grune, não faz escândalos. Mesmo no momento do holocausto, ele está sereno e tranquilo. E Jesus se assemelhava ao Cordeiro de Deus e deu a vida por seus irmãos.
Chico Xavier, do mesmo modo, através da renúncia, que é o grande instrumento para a paz, a renúncia de si mesmo, ou seja, da personalidade, da nossa verdade, a renúncia da vida como ele fez, dedicou toda a sua vida à mediunidade, ao bem, à caridade, e por isso foi eleito o mineiro do século, concorrendo com Santos Dumont, com Juscelino Kubitschek, com o famoso jogador Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Aliás, recolheram-se 10 milhões de assinaturas à época para que ele pudesse concorrer. Então, Chico vem ser esse cordeiro da humildade, da tolerância e do trabalho para nos ensinar a lição derradeira que precisamos ainda aprender. Então, o amor incondicional, a renúncia que ele nos demonstrou, é sim o melhor remédio para a paz. Porque na hora que nós renunciamos a nossa vida como ele fez, entregando-a aos espíritos, entregando aos seus semelhantes, porque ele escreveu 428 livros nas horas vagas, porque trabalhava diariamente. É um esforço muito grande e reconhece-se o verdadeiro espírita, nos diz Allan Kardec, pelo esforço que empreende em domar suas más inclinações. Esse esforço de autoconhecimento, de reforma íntima, que vai ser a nossa grande tarefa aqui na Terra. Então, a renúncia da vida de Chico, poderemos até comparar com as devidas proporções, a vida de Jesus. Porque ele nos disse que maior amor não há do que este, daquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. Como o Cristo fez, enfrentando o suplício, o flagelo dos chicotes, da cruz, da coroa de espinhos, do cetro de cana infamante, ele que era o justo por excelência. E nós que temos tantos equívocos, tantas imperfeições, acreditamos-nos injustiçados por Deus, quando ele é a suprema inteligência do universo, causa primeira de todas as coisas, na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Soberanamente justo e bom, perfeito, logo, nos diz José Raul Teixeira, médium de Niterói, no Rio de Janeiro, que na terra existem justos, sim, mas não existem injustiçados. Então, o perdão, que vai ser outro grande instrumento para a paz, é o sacrifício mais agradável a Deus. E Jesus nos convida dizendo, bem-aventurados, ou seja, felizes, os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Como na parábola do credor incompassivo, ele nos fala do grande rei que perdoou um servo, e ele for incapaz de perdoar ao seu subservo que lhe devia uma quantia ínfima. E ele lhe diz, servo mau, não fui capaz de te perdoar por aquela grande soma, porque não foste tu também fazer o mesmo? E manda-o lançar na prisão e deixá-lo na mão dos atormentadores até que lhe pagasse toda a dívida. Assim vos fará o meu Pai, nos diz Jesus, se não perdoardes do fundo de coração ao irmão que peca contra ti. É, sem dúvidas, a maior prova de amor é o perdão. É a maior prova desse planeta, porque estamos aqui para ser experimentados, um mundo de provas e um mundo de expiações. As provas mais importantes são a do perdão. Na hora que nos perdoamos, conquistamos o perdão do nosso Pai, como nos diz a oração dominical, o Pai Nosso, Francisco de Assis, naquela música, naquela oração que lhe é atribuída, mas que em verdade não foi ele quem escreveu. Chico Xavier, então, tinha essa humildade, traído pelos amigos de ideal, por nós os espíritas. Durante muitos anos, Chico foi extremamente atacado, ao ponto de um evangélico dizer que os espíritas tornaram-se inimigos fraternos. E eu acho que nem fraternos nós somos, porque a Inquisição parece que não acabou ainda. Se não lançamos as pessoas no fogo, na fogueira, lançamos no fogo, no incêndio da calúnia, da injúria, da maledicência.
Em alguns companheiros espíritas parece que é proibido elogiar, quando aquela é a prova do palestrante, que normalmente, eu pelo menos sou, vaidoso. E por isso tenho coragem de vir aqui, não é? Enfrentando o medo, a vergonha. É o que eu tenho de bom. Os espíritos dizem, olha, já que não tem ninguém para contar, o Nazareno, o que é que ele sabe fazer? Não sabe falar um pouquinho, e é vaidoso, vai gostar de falar. Vamos convidar ele para pelo menos fazer alguma coisa de boa. E aí eu, com tantas imperfeições e tantos defeitos, estou aqui prestando essa singela homenagem a um homem chamado amor, como era Chico Xavier. Os espíritas foram impiedosos com ele. Enquanto os seus críticos falavam calúnias, atacavam a sua obra irretorquível, muitos oradores dizem que as obras de Chico Xavier, por ser um médium que se apagava completamente pela sua humildade, que escrevia muitas vezes mecanicamente, o espírito tomava a sua mão para escrever, são talvez as mais fidedignas que nós temos do pensamento dos espíritos, mesmo que o espírito não seja tão esclarecido, é claro. Porque devemos analisar, como nos convidava João, meus amigos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus, quais os espíritos que são bons. Porque quando morremos não alcançamos a sabedoria, continuamos com as nossas crenças, continuamos católicos, evangélicos, muçulmanos, judeus, no mundo espiritual, e vamos nos reunir por afinidade. Nem todo espírito é espírita, não. Somos minoria até no mundo espiritual, pelo menos aqui na Terra. Então temos que trabalhar muito, ajudando esse trabalho levado por Allan Kardec. E me pergunta, Nazareno, por que no Brasil é que o espiritismo cresceu tanto? Por que ele não cresceu na França, onde nasceu? Por que ele não cresceu na Europa, nos Estados Unidos? Mas por que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Eu tive a oportunidade de viajar para o exterior e lhes expliquei. Meus amigos, por 2 motivos. Porque no dia 29 de agosto de 1831, desce à terra o espírito que se tornaria conhecido como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um homem probo, notável, político, conhecido, médico dos pobres, que se declara espírita há tantos anos atrás. E retorna no dia 2 de abril de 1910, com o nascimento de Chico Xavier, ele e uma pleia de espíritos superiores, o espírito Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio, o espírito Meimei, irmã Sheila, tantos apóstolos que voltam para nos falar do amor. E graças ao exemplo de Chico, o Brasil é o maior país espírita do planeta. Eu defendo que se Chico e Bezerra, ou pelo menos um dos dois, tivesse nascido na França, a França seria, sem dúvidas, o maior país espírita do mundo. Mas era o nosso planeta verde-amarelo que estava fadado a ser a sementeira onde se transportariam as mudas da mensagem do Evangelho. E os nossos irmãos protestantes estão fazendo um trabalho extraordinário. O único problema ainda, um pouco de intolerância em alguns deles. Mas onde se instala uma igreja evangélica, já existem pesquisas, elas reduzem o alcoolismo, o uso de drogas, os roubos e assassinatos. Estão fazendo o que nós poderíamos estar fazendo, mas que por extrema timidez, fruto ainda do nosso orgulho, porque por que os maus prevalecem no bem, no mundo? Interroga Allan Kardec na questão 932, vou me corrigir. Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Nós temos que querer, meus amigos, levando o nosso exemplo, divulgando a doutrina espírita, que é a maior caridade que se pode fazer a ela, nos diz o Espírito Emmanuel. E eu não entendi isso muito bem. Eu disse, mas será que não é mais importante matar a fome de pessoas que estão em necessidade?
Não é mais importante cuidar dos enfermos nos hospitais públicos, infelizmente em penúria? Mas Divaldo Pereira Franco, no dia 17 de abril de 2005, nos explicou, na sede da Federação Espírita Brasileira, que tem um papel fundamental na divulgação do Espiritismo no Brasil e no mundo, nos revelou que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, não a fome, a guerra, a destruição, não é essa a missão da doutrina espírita. A missão da doutrina espírita é combater a miséria moral, porque a miséria social é consequência da miséria moral. No dia que nós não tivermos tanto orgulho, tanto egoísmo, tanta vaidade, inveja, maledicência, tanta omissão no bem, nós não teremos um mundo injusto e desigual como nós temos hoje. Então, através do trabalho no bem, que vai ser a melhor maneira de nós repararmos os nossos equívocos, porque o Espiritismo não tem fatalidade. Nós não temos o karma na concepção negativa que os ocidentais compreenderam, infelizmente. Karma significa apenas ação e sua consequente reação, mas o nosso karma é dinâmico, nos diz Divaldo, e por isso Allan Kardec jamais usou essa palavra na codificação, sempre preferindo lei de causa e efeito. Mas nós podemos mudar o nosso karma nesta encarnação ainda, dependendo do bem que nós fizermos. Porque seremos amparados aqui e no mundo espiritual, do mesmo modo que amparamos na terra. O bem que fizeres aqui é teu advogado em toda parte, nos diz o Espírito Emmanuel. Então vai ser o amor que cobre a multidão de pecados, e não o sofrimento nem o remorso. O sofrimento é uma circunstância para nos curar o orgulho, para buscarmos a Deus, como eu tive que ser submetido a 27 anos de depressão para curar o meu gigantesco orgulho. Olhem quanto orgulho. Ateu, materialista, defendi até o aborto antes de me tornar espírita. E hoje compreendo a necessidade da gravidez, do amor das mães, que vai transformar o mundo, porque o amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na terra, dizem os espíritos. Então a condição nossa hoje é para que nós façamos o bem, que nós semeemos a paz, a alegria e a esperança na terra, porque Chico Xavier era marcado, era conhecido, todas as pessoas revelam que o que lhe chamava mais atenção em Chico era a sua alegria, mesmo com tantas dificuldades, que até algumas biografias mostram Chico extremamente sofrido e aparentemente infeliz, mas são raras. Chico era extremamente feliz, porque quem conhece Jesus, meus amigos, nunca mais será o mesmo. Então Chico tinha a grande alegria de servir. E Vanderlei Pereira, palestrante de Fortaleza, quando vai falar sobre Chico, leva uma foto onde está Chico sorrindo e tomando café. Todo mundo olha aquela foto e não compreende. O que foi? Chico gostava de tomar café? Ele disse: meus amigos, tem um detalhe nessa foto. Essa foto foi batida às 5 horas da manhã. Chico está tomando café e sorrindo, depois de atender 30 horas ininterruptamente a multidão que comparecia ao centro espírita. Chico está sorrindo. Era o contentamento em servir. Quando interrogava a sua mãe, mamãe, ela no mundo espiritual lhe respondia que para todos aqueles problemas que ele lhe afirmava, de incompreensão, de intolerância, de perseguições, ela dizia: Chico, o melhor remédio é servir. Servir mais ainda. Servir. Pagar o mal com o bem, como nos ensinava Jesus. Então, aquele bem que a gente semeia naquele coração, talvez ainda endurecido, certamente um dia florescerá, porque o amor é a força mais poderosa do universo, nos dizem os espíritos. E eu, em Fortaleza, tive a oportunidade de ser médium de transporte. Trabalhava na Federação Espírita do Estado do Ceará,
depois no Grupo Espírita Paulo Estevão, hoje na Federação Espírita do Distrito Federal, e naquela época era médium de transporte. Eu pegava com meu carro os palestrantes no aeroporto, transportava para o hotel, depois para o centro de convenções e de volta para o hotel, e tive a honra, a grata alegria de conhecer muitos palestrantes, os maiores do Brasil, na intimidade. E todos eles eram alegres e felizes. Divaldo Pereira Franco, que no próximo ano, no dia 5 de maio, completa 80 anos, é de uma jovialidade, de uma alegria contagiantes. Acorda às 6 horas da manhã sorrindo e dizendo bom dia. Enquanto nós acordamos esfregando os olhos, ele está sorrindo e nos reclama dizendo que somos os únicos seres da criação que acordamos reclamando. Enquanto toda a natureza canta a chegada de um novo dia. As flores desabrocham, os pássaros gorjeiam, a natureza está em festa e o filho excelente da criação, que somos nós, acordamos murmurando e reclamando da vida. Zé Raul Teixeira sempre brinca em suas palestras e seminários. Frederico Menezes, baixinho de um coração gigantesco, a gente se apaixona pelo seu carisma. Alberto Almeida, representante da Federação Espírita Brasileira na região norte, de um carinho, de um amor que nós nos apaixonamos. Isaías Claro, promotor de justiça da vara criminal em São Paulo, fala-nos com a doçura, e tantos outros. Chico Xavier era alegre também. José Raul Teixeira diz que dava para escutar-se as risadas de Chico do lado de fora da sua residência, que ele adorava contar piadas singelas, inocentes, adorava contar caos, e Emmanuel tinha que chamar Chico, vamos trabalhar, senão você não dá conta. Porque ele adorava contar coisas engraçadas. Era extremamente feliz. E quando já o quebrado pelos anos, ele dizia, brincando, meus amigos, eu acho que todos esses anos eu cuidei do meu corpo, mas agora parece que está na hora de cuidar do esqueleto. Porque só sobraram o esqueleto. Então ele, com a sua humildade, uma senhora veio até o seu encontro e lhe elogiou. Chico, você é maravilhoso. Quantos espíritos superiores vêm até nós através das suas mãos. Quantas mães você consolou, trazendo mensagem de filhos a quem tanto amavam. Quantas pessoas você orientou e auxiliou. E ele todo encolhidinho dizia, sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o cisco. Mas era o cisco de Deus. Era o cisco de Deus que vem nos falar do amor, de nos convidar a ter a visão dos olhos de luz e de amor que nos fala Jesus. Então Chico também era alegre, e Francisco de Assis, o amor mais vivo de Jesus, a beijar novamente o solo da terra, estrela de primeira grandeza a deslocar-se dos céus do Cristo para a vida terrena, era o cantor da alegria, o poeta da natureza, adorava cantar hinos ao irmão sol, ao irmão vento, às irmãs abelhas. E Divaldo nos narra que ele, indo certa vez ao deserto, para admoestar o sultão, para impedir as cruzadas, era o tempo da segunda cruzada, ele no retorno adquiriu uma doença chamada tracoma, que ele era contagiosa nos olhos, e que se não fosse debelada, contaminaria todo o corpo, e não havia tratamento na época. A única solução era queimar-se os olhos com ferro ligeiramente curvo, em brasas, até quase as orelhas. E Francisco submete-se ao tratamento. Na praça principal, diante de Dom Guido, bispo e seu amigo, cercado por seus companheiros, ele ajoelha-se e submete-se àquele tratamento tão doloroso. Naquela hora, em que tem o ferro em brasas a aproximar-se de seus olhos, o que o tornaria cego até o final da vida, Francisco, em vez de abjurar o nome de Jesus, em vez de reclamar, em vez de chorar, ele diz as seguintes palavras
Benevenuto fratello fogo. Bem-vindo, irmão fogo. Por favor, seja gentil comigo. Eu sempre o tratei tão bem. Enquanto tem seus olhos apagados pelo fogo, Francisco começa a cantar as qualidades daquele instrumento do irmão fogo. Frei Leão, que estava ao seu lado, desmaia, imaginando o sofrimento de Francisco. E ele cantando ao Altíssimo, ao irmão Sol. No momento derradeiro, alguns anos após, sendo transportado em uma maca, as pessoas compareciam para despedir-se daquele santo. E os seus amigos tiveram que dizer: Francisco, por favor, cale-se. Porque se você continuar cantando, as pessoas não irão acreditar que você está à beira da morte. E ele cantava: bem-vindo, irmã morte. Bem-vindo, meu Pai de infinita bondade. Morreu cantando. Porque quem conhece Jesus nunca mais será o mesmo. Porque Ele é a fonte viva, que sedenta toda a sede. Porque o mundo nos oferece uma água que é semelhante à água do mar, salgada. Quanto mais buscamos os bens materiais, quanto mais sorvemos a água salgada, mais amplia-se a nossa sede. O homem tem um vazio do tamanho de Deus em seu coração, dizia-nos Santo Agostinho, quando estava encarnado. Então, nosso convite hoje, dessa primeira parte, é convidar vocês para o trabalho no bem, para iniciarmos um mundo novo, para quando voltarmos aqui na Terra, nós que acreditamos na reencarnação, encontrarmos um mundo mais justo, mais feliz, mais alegre, porque está muito próximo, nos diz o Espírito Emmanuel, o início de um mundo de regeneração. Ele estima, por volta do ano de 2057, 200 anos após a chegada da doutrina espírita, se não houver nada que impeça, nenhuma guerra catastrófica, nós já estaremos vivendo os primórdios de um mundo de regeneração. E revelou a Chico que muitos espíritos que desencarnaram na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, já não estão tendo autorização para reencarnar. E Divaldo e pesquisadores demonstram que estão surgindo seres diferentes. As crianças índigo, de uma aura azulada. As crianças cristal, de uma aura iluminada. Os humanistas, as crianças índigo, os grandes pensadores, artistas, para promoverem a transformação do planeta. Divaldo nos revela que Jesus autorizou a reencarnação de cerca de 1 milhão de entidades angélicas para promoverem a paz na Terra, a transformação de um mundo de provas e expiações em um mundo regenerado, onde não haverá praticamente tanto sofrimento como temos aqui na Terra. Então, nosso convite é para o trabalho no bem. E para encerrarmos, gostaríamos de contar uma pequena história. Chico Xavier visitava costumeiramente um grupo que ficava debaixo de uma ponte. Pessoas muito simples e com dificuldades. Todos os meses ele levava alimentos e medicamentos, mas naquele dia em especial, todas as despesas estavam vazias, não havia nada para levar. E Chico, preocupado, ora, Bezerra de Menezes lhe aparece e lhe diz: Chico, coloque algumas garrafas de água que nós iremos fluidificar. Ela conterá medicamentos e nutrientes para ajudar as pessoas. Chico impõe as mãos e aquela água que chegava a ficar leitosa graças ao fluido de efeitos físicos de Chico, que era um grande médium de cura e sempre despistava, ficavam leitosas com os seus fluidos e dos espíritos nobres. Levaram a água, chegando naquele momento, quando disseram que não traziam nada para as pessoas necessitadas, um senhor levantou-se e disse: como é que vocês vêm aqui sem nos trazer nada? Era melhor que não tivessem vindo. Mas uma senhora se compadece, levanta-se, olha a atitude firme no bem, como é importante, e diz: meus amigos, todos os meses eles vêm até aqui nos trazendo alimentos e remédios. Somente porque hoje não puderam trazer nada, nós vamos nos revoltar? Vamos receber a água
que Bezerra nos enviou. E enquanto estava aquela discussão, passou em cima da ponte, um caminhão parou e buzinou. Fom, 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 fom. É palestra com sonoplastia, para acordar quem estiver dormindo. Um dos companheiros sobe e o motorista lhe pergunta: você é Chico Xavier? Não, não sou eu. Ele está lá embaixo. Pois chame-o aqui. Chico sobe, amparado pelos amigos. E o motorista lhe diz: o senhor é Chico Xavier? Sim, sou eu mesmo. Eu venho em nome de um empresário da cidade de São Paulo. Ele teve o seu filho curado graças às suas orações e me mandou entregar um caminhão completo de alimentos para o senhor distribuir para os pobres. Foi uma grande alegria. O povo subiu, descarregou uma parte do caminhão e ainda sobrou muitos alimentos para os outros grupos. Mas quando estava no finalzinho, o Chico ficou intrigado. Ele perguntou: motorista, mas como você nos encontrou aqui, debaixo da ponte, distante alguns quilômetros da cidade de Uberaba, como foi que o senhor encontrou o nosso lugar? Porque eu lembro que em minha casa não havia ninguém. E o motorista disse: como não havia? Claro que tinha sim. O senhor não mora no endereço tal, número tal? Perfeitamente. Pois havia sim um senhor diante da sua porta. Um velhinho de barbas brancas, de olhos claros. Eu lhe perguntei se era Chico Xavier, ele me disse que não. Quando eu perguntei onde o senhor se encontrava, ele apontou a sua direção, nos ensinando como chegar. Era Bezerra de Menezes, o cadeque brasileiro, médico dos pobres, que se materializara para apontar o caminho dos justos. Que possamos nós, meus amigos, também ter a honra de ser apontados pelos espíritos nobres para aquele irmão, para aquele parente em necessidade que muitas vezes esquecemos de ajudar, daquele que está em dificuldades financeiras, com depressão, daquele irmão que está enfermo, que está nos presídios. Que possamos nós termos a honra de ser indicados pelos espíritos superiores. Para o nosso fim, vamos apenas recitar uma psicografia de Chico Xavier, no seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, que trouxe 43 poetas brasileiros e portugueses, com seu estilo inconfundível, o que fez Monteiro Lobato dizer a todos: este homem merece uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, porque reconhecia, como muitos outros, o estilo e a característica de todos aqueles poetas. É uma poesia de nome Ave Maria, entregue a Chico pela psicografia de Amaral Ornelas, que havia sido religioso, intransigente, criticava arduamente Chico Xavier, mas quando foi para o mundo maior, reconheceu naquele simples homem, tão pobre e tão humilde, verdadeiramente um servo de Deus. Porque aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos, sem distinção, de religiões, de crenças, de ideologias, seja aquele que mais serve, nos asseverava Jesus de Nazaré. Ave Maria, de Amaral Ornelas, será o encerramento do nosso primeiro módulo. Faremos 5 minutinhos só de intervalo e continuaremos falando sobre os lindos casos de Chico Xavier, os casos mais engraçados e emocionantes, por 20 a 30 minutos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos fazer como se fosse uma prece. Não é nenhum ritual, mas quem quiser fechar os olhos para facilitar a concentração, vamos pensar naquela senhora que teve seu filho arrebatado, tão jovem, na plenitude da idade, das forças, que renunciou, que compreendeu a sua missão aqui na terra, com o amor que as mães sabem, e somente elas, sabem endereçar aos filhos. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheio de graça e bondade,
É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre. Ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que Jesus de Nazaré, que Maria Santíssima, que tantos apóstolos do bem, que temos a honra de estar ao lado desse exército cuja bandeira é a bandeira do amor, da caridade, da ternura, por termos a honra de estar ao lado de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de Jesus Gonçalves, de Jerônimo Mendonça, do Espírito Meimei, de Irmã Sheila, de estar ao lado de Joana de Ângeles, do preclaro codificador Allan Kardec, de Leon Denis, de Gabriel Delane, e tantos mensageiros do bem. Por essa honra, Senhor, deixa-nos te agradecer, para podermos enfim dizer que Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai, jamais estou sozinho, no meu caminho Deus comigo vai, em meio à tempestade eu sinto a sua mão, que me ampara, que me sustenta em plena escuridão. Olhando no horizonte, por trás dos montes, eu vejo o sol nascer, olho azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. O sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza nos traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, num Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar, a todo mundo anunciar o sublime amor de meu Deus, o amor de servir, o amor de Chico Xavier, o amor de Jesus, o amor de amar. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado.